O assunto de hoje é currículo. Eu parei para analisar todos os processos que eu já passei até hoje para conseguir os trabalhos que eu tive e eu fiz uma lista para vocês com todas as coisas que eu coloquei, que eu deixei de colocar no meu currículo, como eu fiz e coisas que me ajudaram demais a conseguir esses empregos. E eu já passei essas dicas para vários amigos meus que já me pediram sugestões para o currículo deles e eu acho que está na hora de compartilhar isso com vocês. Para vocês saberem, até hoje eu tive 4 trabalhos formais, que você tem que fazer processo, entregar currículo, fazer entrevista e tudo mais, toda aquela coisa. E um deles foi até para uma das maiores empresas aéreas do mundo. E eu parei para pensar nesses processos e eu vi que toda vez que eu cheguei na fase da entrevista, eu consegui o emprego. Então alguma coisa certa eu estava fazendo ali pelo caminho, né? E eu tive outros trabalhos também, mas eles eram informais. E só para constar aqui, não fiquem surpresos pensando, meu Deus, essa menina super nova, porque vocês comentam nos meus vídeos falando, meu Deus, você é super nova. Eu tenho 29 anos, talvez não seja tão nova quanto você pensa, por isso que eu tive todos esses trabalhos. E eu não sou especialista em RH, só para deixar bem claro aqui, o que eu vou falar aqui para vocês foi o que funcionou para mim, né, o que eu coloquei na prática e deu certo, então vocês podem ver se isso daí é aplicável para vocês, mas eu acho que vale a pena, né, ouvir as experiências e saber como os outros fizeram pra gente colocar na prática. Vamos lá então, a primeira dica é sobre a forma, né, o modo de apresentação do seu currículo, que é o design. Eu sempre mantive a forma bem clean, bem minimalista, sem coisas enfeitando, sem cores muito fortes. Eu sempre mantive cores bem padrão, assim, ou azul marinho, ou azulzinho claro. Depois eu mudei para uma cor um pouco mais elegante, um amarelo, bege ali, só para alguns títulos, mas eu nunca usava essas cores no texto em si. O texto em si eu deixava a cor preta, né, para ter o contraste ali e ser melhor de ler. Não dá para inventar muita coisa no currículo. Em questão de fonte, usa sempre uma fonte que é fácil de ler, uma fonte padrão. Então eu sempre mantive um design, né, um visual assim bem minimalista. Quando eu digo que o design do meu currículo era bem simples, não quer dizer que não tinha absolutamente nada, que era tudo a mesma fonte ou o mesmo tamanho até. Ele era simples sim, mas eu colocava alguns detalhes para fazer ele organizado, para fazer ele bonito e diferente e chamar atenção, claro. E como eu fazia isso? Dependendo do programa que você tem, né, de edição de texto, se é Word ou Pages do Mac, ele oferece já alguns templates para você fazer em cima disso o seu currículo, né? Então ele já tem a fonte, o tamanho certinho, a posição dos títulos e isso é bem legal. Eu já usei muito esses templates. Depois eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais sofisticada e eu usei templates que eu comprei em outros sites, então já fiz isso também nos 2 últimos trabalhos. E se você tiver um pouquinho aí como investir nesse template que se você comprar, né, de designers gráficos que eles fazem isso por você e eles vendem, isso é bem legal, porque o seu currículo vai ser diferente de todo mundo. Olha esses sites se você quiser ter algumas inspirações para montar o seu. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link de alguns desses sites que tem uns templates bem legais para currículo. O segundo ponto é a foto. Eu já usei foto no meu currículo, mas foi uma vez só, que era para um trabalho que era importante eu mostrar a minha aparência, que eles queriam saber como eu era. Mas para todos os outros trabalhos que eu apliquei, eu não coloquei a foto. Então, você tem que olhar o seu cargo. É relevante ter a foto? É importante para o seu trabalho? Talvez, se você estiver em contato direto com o cliente, for uma empresa que valoriza, não sei, o visual, como era a Emirates, né? Então, o meu currículo para a Emirates foi o único que eu coloquei a foto. Então, você tem que ver a importância disso para o cargo que você está buscando. Terceiro ponto do currículo, eu acho que é um dos mais importantes. É aquela introdução que você escreve depois que você coloca os seus dados pessoais ali, o básico sobre você. Eu sempre tive essa introdução nos meus currículos, né? Um parágrafo. E eu sempre deixei claro, muito claro, naquela introdução,
que eu sou uma pessoa aberta a aprendizados. Você pode colocar que você é aberto a desafios, que você é adaptável se você for trocar de trabalho e for para um trabalho completamente diferente ou ir para outro tipo de indústria, talvez. Mas sempre deixar claro que você está aberto ao aprendizado, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Porque em todo trabalho você vai aprender coisas novas, por mais que você trabalhe e tenha um cargo em uma empresa hoje, você vai procurar um emprego em outra empresa com o mesmo cargo, você vai ter que aprender coisas novas. Isso me ajudou porque eu não escrevia um parágrafo falando todas as minhas qualidades e tudo que eu sei e tudo que eu já fiz. Eu não queria soar muito como, nossa, eu já sei tudo, então me escolha. Não, eu não sei tudo. E eu deixava isso claro no parágrafo, eu não sei tudo, mas eu estou aberta a aprender, eu estou aberta a novas experiências. Então, isso sempre estava presente. O quarto ponto, menos é mais, vocês já devem ter ouvido isso. Eu fui concisa nos meus currículos, principalmente os últimos que eu fiz, que eu já sabia que isso era importante. Eu vou dizer que os primeiros que eu entreguei, eu cometi esse erro de colocar muita informação, onde às vezes não era necessário. E isso daí eu mudei com o tempo e eu fui deixando o currículo cada vez mais enxuto. Ninguém tem tanto tempo para ler um currículo enorme, um currículo super extenso. É claro que de início, quando você não tem muita experiência, ou quando você teve poucos trabalhos antes para falar, você vai poder dar um pouquinho mais de detalhes, mas depois que você vai adquirindo experiência e mais coisa para colocar no currículo, menos é mais, com certeza, tenta colocar tudo o mais resumido possível. O quinto ponto se refere à forma de escrever. É claro que quando você vai preparar um currículo, você não vai escrever do mesmo jeito que você conversaria com um amigo, né? Uma conversa informal. Você vai escrever de uma forma, né? Uma linguagem formal ali. Só que eu tomava muito cuidado com isso. Porque é uma linha tênue aí com que você está escrevendo formalmente, sem querer você pode exagerar nessa formalidade toda. E então, onde não precisava falar tão formal ou colocar textos tão formais, eu usava palavras mais simples, para não deixar nada exagerado. Então, depois que você escreveu o seu currículo, isso daí eu acho que é maravilhoso você mandar ele para outra pessoa ou pedir para alguém olhar, revisar e perguntar: parece comigo? Isso seria uma coisa que eu falaria para alguém? Essa é a minha forma de escrever? E essa pessoa vai olhar e vai julgar. Talvez ela fale: poxa, isso daí parece outra pessoa, não parece você, tá muito estranho, você está escrevendo muito formal. Então, tem esse limite aí, então presta atenção direitinho quando você escrever. Escreva formal, mas não cometa exageros. Pausinha rápida, se essas informações estão te ajudando, lembra de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Eu adoro compartilhar minhas experiências com vocês, falar sobre viagens, falar sobre carreira também. E eu aceito e estou super aberta a sugestões, então se você tiver perguntas ou ideias de vídeos sobre carreira, é só mandar aqui embaixo nos comentários. As duas próximas dicas, a 6 e a 7, eu aprendi com o tempo. E eu fui melhorando e corrigindo alguns erros. No início, eu listava todos os cursos que eu já tinha feito. Fosse curso de 3 dias, de 1 semana, um curso mais longo, curso de inglês. Eu colocava vários detalhes desses cursos porque eu não tinha muita experiência para colocar no meu currículo, né? Eu estava fazendo faculdade, ou tinha acabado de fazer a faculdade, não tinha tantos trabalhos antes. Na verdade, quando eu estava fazendo faculdade, eu estava já com um trabalho voluntário, isso daí conta muito, isso daí é muito legal colocar no currículo. Mas eu não tinha muitas coisas, né? Diferente do currículo que eu tenho hoje. E daí eu colocava bastante detalhe dos cursos, né? Quando foi feito, quando começou, quando terminou, para mostrar que eu não estava parada. Que eu tinha, ok, acabei de fazer a faculdade, mas olha, eu não fiquei só fazendo a faculdade os anos que eu estava lá. Eu estava fazendo curso, eu estava procurando me especializar, eu estava interessada em outras coisas. Então, isso daí eu fiz. Mas, com o tempo, fui arranjando uns trabalhos, fui aprendendo outras coisas que eram mais relevantes do que os cursos, e aí eu tirei completamente os cursos. Por exemplo, eu tirei completamente o meu curso de inglês. Para que eu ia colocar lá a data de início e do final do meu curso de inglês?
era só eu colocar que eu tinha inglês fluente. Hoje praticamente não tem curso, a não ser que seja uma coisa específica ali para aquele cargo. Outra coisa que eu não fiz mais no último currículo que eu entreguei foi colocar detalhes de tarefas e responsabilidades dos cargos que eu tive no passado. Isso porque já tem muita coisa e o currículo ia ficar muito extenso se eu listasse tudo isso. Mas isso daí foi muito bom no início para mim também. Quando eu não tinha muita experiência. A mesma coisa dos cursos. O que eu fazia? Eu colocava ou a faculdade, eu colocava alguns pontos principais de coisas que eu tinha aprendido, algumas matérias ali que eram relevantes pro trabalho que eu estava aplicando. E eu listava as minhas responsabilidades, eu fazia isso, isso, isso. Eu ajudava nisso, nisso, nisso. Eu dava aula para alunos de tais níveis. Então, eu colocava esse tipo de coisa que com o tempo eu tirei tudo. Então vai depender do conteúdo que você tem para colocar no seu currículo, né? Se você tiver pouco conteúdo, talvez seja bom colocar essas tarefas, mas também não exagere, isso daí tudo tem um equilíbrio. Dica 8. Eu fiz sempre um currículo diferente para cada empresa que eu procurei, para cada cargo que eu quis. Por que isso? Mesmo que você vá procurar o mesmo cargo em diferentes empresas, cada empresa ela vai ter uma cultura diferente, ela tem uma visão, ela tem uma missão diferente. E isso daí pode sim mudar o conteúdo ou a forma que você escreve as coisas no seu currículo. Então, para cada cargo, é importante você ver o que você precisa mostrar para o RH, quais são as experiências que você precisa dar ali, chamar um pouquinho mais de atenção deles. Cada cargo e cada empresa é muito diferente. Então mude sim o seu currículo, quantas vezes forem necessários, ajuste ele para cada trabalho que você for procurar. Se eu for pegar aqui no meu computador, abrir a minha pasta de currículos, vai ter lá, currículo tal lugar, currículo tal. Eu entreguei até currículo para a universidade quando precisei fazer a pós, então tem lá. Tem o currículo que eu fiz para a Emirates, que é diferente do currículo que eu fiz para a empresa que eu trabalho hoje. Então, ajusta, faz ali a sua pesquisa sobre a empresa. Isso daí é super importante para ver o que eles estão buscando e o que eles valorizam no empregado. E a última dica é relacionada a isso também. Como eu fiz, para montar esses currículos diferentes para cada empresa? Para me ajudar a montar os currículos, eu sempre mantive um currículo base salvo no meu computador. Esse meu currículo base, ele nunca foi para empresa nenhuma. Na verdade, ele era o conjunto de todas as informações possíveis minhas, todas as minhas experiências, todos os meus cursos, todos os meus certificados, diplomas e tudo, para eu ter tudo no mesmo lugar e eu não esquecer de nada importante quando eu fosse montar. Então, eu pegava aquele currículo de, 4 páginas, aquele monte de informação minha, e eu ia tirando o que era importante para cada vez que eu ia montar o currículo. Então faça isso, e é até divertido, porque você vai ver tudo que você já fez e tudo que você é em um lugar só. Mantenha esse currículo base no seu computador, vai atualizando ele sempre. Às vezes não precisa tirar coisas dele, você só precisa colocar coisas ali. Depois você vai selecionar o que você vai usar e o que não vai, porque com o tempo algumas coisas não são tão importantes assim. E me conta se você acha que eu esqueci de alguma coisa importante, alguma coisa que você fez e que funcionou para vocês, até para ajudar as outras pessoas aí nos comentários. E se você está curioso para saber de alguns trabalhos que eu já tive e do trabalho que eu tenho atualmente, eu vou deixar o link na descrição aqui para você olhar depois. Obrigada e até a próxima!